conhecimento, já estudamos histoplasmose, já estudamos parapococcidiomicose, já estudamos cocciliomicose, estudaremos agora as micoses oportunistas. Estaremos falando de criptococose, pneumocistose e também aspergilose. Criptococose, qual é a característica da criptococose? Criptococose, você lembra de cripto, cripto você lembra de bunda, você lembra do cocô do nosso queridíssimo pombo, certo? É o criptococoricó, é a região escondida do cocoricó, que na galinha é um pombo, criptococose. Quais são as regiões onde tem criptococose? Todo lugar do mundo. Então, a partir a partir daqui, se falar de micose oportunista, você vai ver esse termo aqui, mundial. Por que mundial? Porque simplesmente tem no mundo todo, todas essas, né? No mundo todo tem imunodeficiente, então elas estão no mundo todo, certo? Quais são os agentes? Nós temos os criptococos, Cryptococcus luzi, não, Gat e Neoformas, desculpa, Gat e Neoformas, beleza? Esse aqui, o Neoformas, ele tem um caráter muito mais oportunista do que o Gat, tá? Neoformas tem muito mais oportunismo do que o Gat, beleza? Mas ambos são oportunistas. Eles têm um formato levedura-forme com um cisto de lipopolissacarídeo arredondado. Então, essa aqui é a levedura dele. E esse halo lindíssimo de lipopolissacarídeo marcando justamente a presença do Cryptococcus gat ou Neoformas, beleza? Qual é o estereótipo? Estamos falando do paciente aí que tem contato com fezes de porcos, né? Vivem em viveiros de galinha, próximo a plantações de eucalipto. Tudo isso tem relação, mas principalmente o pombo, né? E aqui está o Mike Tyson, próximo do pombinho, certo? E eu peguei da internet aqui um belo de um símbolo da AIDS. Então a imunodeficiência também tem uma relação muito importante, né? Então, HIV, imunossupressão por uso de corticoide, imunobiológico. Estamos falando de neoplasias malignas, como o linfoma de Hodgkin, certo? Como qualquer linfoma, na verdade, qualquer leucemia, beleza? E os transplantes, né, que precisa fazer terapia com imunossupressor para poder aguentar essa brincadeira, né, de um novo órgão. Então a lógica é essa. Então, basicamente, fezes de pombo, eucalipto, outras árvores e os criatórios de aves, eles vão chegar nos nossos eles são os nossos reservatórios para entrar por inalação aí na nossa queridíssima via respiratória, certo? E a partir daí eu tenho justamente uma infecção pulmonar primária, beleza? Deu para entender a lógica? Essa é a brincadeira aqui. Como é a contaminação? Então vamos lá, vamos comigo, ver se a gente entende, né? Inalou, certo? Chegou nas nossas vias respiratórias. O que é que vai acontecer a partir daqui? Eu gero justamente uma infecção pulmonar primária, beleza? Então vai ficar algo em torno de uma pneumonia. Uma pneumonia exatamente? Não. A gente está mais próximo aqui de uma influenza, certo? Então ele vai ter uma característica muito parecida com o vírus da influenza, ou então vai se caracterizar por ser assintomático. Essa é a primeira fase. Então, especialmente em indivíduos imunocompetentes, a gente tem uma regressão da doença com o início aí caracterizado por uma síndrome gripal. Então, febre, calafrio, cefaleia, mal-estar, mialgia. Tudo isso é característico do influenza, né? E aí, a próxima manifestação ela vai se caracterizar justamente pelo aparecimento de uma disseminação, certo? De um processo que acomete aí os indivíduos que estão imunossuprimidos. Então, são essas duas opções, né? Eu tenho, primeiramente, uma manifestação que se caracteriza por ser da influenza, aí ela vai lá ou se torna, ou ela se autolimita, né, no indivíduo que está normal, ou então ela se dissemina e gera uma resposta. Então, basicamente é isso, né? Ela é muito parecida com a histoplasmose, muito parecida com a tuberculose primária. Então, chegou aqui, na aguda ela gera uma síndrome gripal com a dispneia, certo? E se autolimita. Na crônica, ela se caracteriza por se tornar um quadro respiratório crônico. Deu para entender? Então, basicamente é isso, né? Então, basicamente são essas características. Então, o indivíduo, como é que eu diferencio se ele está tendo uma criptocose de caráter agudo? Então, ele está na forma aguda a partir do momento em que eu tenho uma síndrome gripal, tenho dispneia. Beleza. Achei que criptococose está na fase aguda, show, trato. Se eu tiver cronificado, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um quadro respiratório crônico. Então, posso apresentar febre, posso apresentar tosse, pode apresentar hemoptise, posso apresentar dispneia. Então, essas características são essas. Uma característica muito importante da criptococose é que ela vai atingir a região mais cripto do nosso corpo, que é o nosso cérebro, está guardado, tem uma cachola, tem uma caverna, então cripto, beleza? Então, entra no nosso cripto cranial e aí
provoca a nossa queridíssima doença do sistema nervoso central. É a que mais afeta o sistema nervoso central, beleza? Porque ela vai gerar um processo de quê? Um processo de muito parecido com uma meningite. Na verdade, é uma meningite de caráter crônico. Ela vai parecer muito com uma meningite causada por outras bactérias, por micobactérias. Vai parecer com uma meningite, vai parecer com doenças degenerativas, vai parecer com tumor, vai parecer com abscesso, porque basicamente ela vai ser uma região de compressão de estruturas. Então pode provocar décimo motor, cefaleia, pode provocar rigidez da nuca, pode ocasionar rebaixamento do nível de consciência, pode provocar aumento do líquor, então o líquor pode dar positivo nesse caso, e o líquor é um exame extremamente importante para a gente identificar a criptococose, beleza? Aqui a gente tem que considerar processos de remissões e exacerbações, porque essa meningite ela piora e volta constantemente, né? É uma característica muito importante. E ela, além de afetar, obviamente, aí no quadro respiratório crônico a gente vai ter o quê? A gente vai ter tosse, a gente vai ter hemoptise, a gente vai ter febre, né? Que a gente vai ter alguns infiltrados e uma característica extremamente importante, que é justamente a capacidade de disseminação e emagrecimento. Então ela é muito parecido com a tuberculose, febre, tosse, hemoptise, emagrecimento, febre, tosse, hemoptise, emagrecimento, né? Característica de infecção crônica, febre, tosse, hemoptise, emagrecimento e também a presença de uma disseminação, principalmente para a região da pele. Então ela pode disseminar em alguns casos, beleza? Dissemina principalmente em paciente que está imunodeprimido, né? Então, falando de achado radiológico, a principal característica do achado radiológico é justamente que ele tem variadas formas, beleza? Só que assim como a histoplasmose, ela vai raramente cavitar. Então, doenças que cavitam: pneumoparacoccídio-micose, coccidio-micose, que a gente viu até agora. Histoplasmose cavita raramente, e isso aqui cavita raramente. Qual é a forma da histoplasmose que cavita? A forma crônica. Lembra da forma crônica da histoplasmose? Pronto. É essa que a gente tem que se preocupar. É essa que realmente vai se caracterizar por cavitar, certo? Então, muito parecido o quadro pulmonar com a da tuberculose. Febre, hemoptise, emagrecimento, tosse e também capacidade de disseminar para a pele, certo? A sala radiológica, a gente falou, intersticial, acinar, raramente cavida. Então, pode ter os dois, a intersticial, acinar, certo? E a principal característica é a formação dos chamados criptococomas. Os criptococomas nada mais são do que massas derivadas de nódulos que estão justamente se coalescendo, beleza? Uma característica importante é o aparecimento de uma adenopatia hilar e satélite mediastinal, certo? E também a presença de derrame pleural que pode acontecer no caso da histoplasmose. Então, note aqui, ó, a presença justamente do nódulo, né? Os nódulos geralmente aqui eles vão se caracterizar pelo quê? Por serem nódulos de diferentes tamanhos. Enquanto lá na PB-micose a gente tem nódulos geralmente bem parecidos. Então, adenomegalia hilar bilateral. Lembrando que ela pode ser mediastinal satélite, né? Pode ter derrame pleural. E aqui a característica justamente de infiltrado intersticial é essas massas aqui que estão presentes na base, que são os criptococomas. Mais destacado aqui o criptococoma aqui na região do sistema nervoso central. Lembrando que a paracoccidiomicose também ela gera essas imagens, mas a criptococose gera ainda mais, certo? Característica justamente essa região radiopaca com ala ao redor, muito patognomônico muito sugestivo de criptococose, beleza? Falando de criptococose, qual é o diagnóstico que a gente vai utilizar? Então é importante fazer o diagnóstico diferencial com tuberculose, com neoplasias, com outras micoses e também com a nossa querida sarcodose, principalmente por conta da adenomegalia bilateral presente. Qual é a grande diferença desses para os demais? A presença do elemento líquor. Então, vai fazer exame direto? Vai. Vai fazer exame direto do escarro, do sangue, da urina, certo? Também pode estar presente. E principalmente aí do líquor. Líquor por conta da atuação no sistema nervoso central, certo? Vai fazer anátomo patológico? De preferência fazer anátomo patológico. Muito importante fazer. Na verdade é o mais recomendado, certo? Então, tecidos fixados também podem ser utilizados aí para identificar. Vai fazer cultura? Vai fazer cultura também. Vai fazer cultura do quê? Do líquor, vai fazer cultura do escarro, do sangue e da urina, também importante, certo? E vai fazer exame imunológico, ou seja, buscar pesquisa de antígeno? Pode fazer. Vai fazer pesquisa de anticorpo, né? Exame sorológico, pode fazer também. E aí a gente vai ter, no caso, o líquor sendo o determinante, ok?
Então, o tratamento, né, como a gente tem que passar a barreira hematocefálica em alguns casos, então a gente tem que pensar no SNC. Então, inicialmente, se eu tiver um quadro de caráter agudo, né? Então, agudo, aquela característica do pulmão, beleza? Um quadro que está simples, normal, inicial, ou seja, está parecendo com dispneia, ele está justamente caracterizado por ser aquela coisinha parecendo gripe. O que é que você vai fazer? Itraconazol e fluconazol, beleza? Itraconazol ou fluconazol. Quando atinge o sistema nervoso central, não posso usar o itraconazol, porque ele não passa a barreira hematocefálica, o fluconazol passa, assim como a anfotericina, beleza? Anfotericina B, beleza? Pulmão, sistema nervoso central. Qual é a outra forma, né? É justamente a forma disseminada. Então lembra da forma disseminada, né? Então a forma disseminada é sempre com anfotericina B. Todas as formas disseminadas até agora foram com anfotericina B, beleza? Na AIDS, o que é que eu tenho que fazer, né? Paciente que tem AIDS, lembrando que o paciente que aqui ele está em grande parte imunodeprimido. Então você vai fazer um ataque, certo? Um ataque com anfotericina B durante 2 semanas, e depois de 8 semanas até 1 ano, a gente vai fazer aí a manutenção com fluconazol, certo? Fluconazol. Então, itraconazol, fluconazol. No sistema nervoso central, a gente vai fazer fluconazol ou anfotericina B. E depois na disseminada só anfotericina B, e na AIDS anfotericina B mais o fluconazol de novo, certo? Aí a lógica é essa. Então a gente entendeu isso aqui, show de bola. Vamos agora para aspergilose. Então qual é a região do mundo que tem aspergilose, né? Então, a aspergilose novamente mundialmente, certo? E em reformas. Depois eu vou explicar isso aí. Qual é, gente? É o Aspergillus fumigatus, é o principal, beleza? Fumigatus principal, mas tem o Flavus, o Niger, etc. Então se caracteriza por ser oportunista, a gente conhece bem, né? A gente já sabe disso. Ele vai estar na forma de conídeos, enquanto o bichinho, o da criptocose, ele é uma levedura. Esse aqui é um conídeo, beleza? Eles vão crescer bastante rápido na forma de micélio, né? Por isso que eles podem até infectar os imunos competentes na via aérea mais proximal, beleza? O estereótipo vai ser o quê? O que é que vai estar na epidemiologia? Então, um paciente aí que está fazendo uma reforma recente, certo? Ou simplesmente aí, de maneira mais simples, que é imunocomprometido. Então, o imunocomprometimento é o principal, principalmente aqueles que atingem o quê? O sistema hematopoético. Então, leucemia, Covid-19 atualmente, uso de de corticoides e transplante de medula, certo? Tudo isso dá origem e é o fator de risco para aparecimento da nossa queridíssima aspergilose. Muito presente a aspergilose no meio. Então é até normal, inclusive, no escarro sair aspergilose, certo? Mas isso não significa que o paciente tá com a doença, beleza? Existem diversas manifestações clínicas, na verdade são 6. Olha que negócio chato da pílula. A BPA, que é a aspergilose broncopulmonar alérgica, que vai se caracterizar por exigir um tratamento com corticoide, porque ele vai dar algo muito parecido com a asma, certo? A APNC, que é a aspergilose pulmonar necrotizante crônica, beleza? Que é a mesma, que é a versão subaguda da AIA, certo? Da AIA, aspergilose invasiva aguda, né? Então, uma é a aspergilose invasiva aguda e a outra é a aspergilose invasiva subaguda, que é a mesma coisa da aspergilose pulmonar necrotizante crônica. Se tem a necrotizante, também tem a fibrosante, a aspergilose pulmonar necrotizante crônica. Então, já citei a primeira, segunda, terceira. Também tem a CIPA, cipuada, C de cavitação intrapulmonar, colonização intracavitária, pulmonar aspergilar. Essa é a característica. É a CIPA, beleza? E por fim, a capa. Capa que é o quê? Capa que é simplesmente aí relacionado a Covid-19, beleza? Covid-19. Show de bola. Então, relacionado a Covid-19. Vamos por partes. Então, vou ver se eu consigo criar a ideia de tudo aqui para ver se eu gravei as coisas na minha cabeça. Então, vamos lá. Primeira forma. É a forma lá da nossa queridíssima Vou falar primeiro da
a BPA, né, que é mais fácil. Ela é muito parecida com o quê? Com a asma, porque ela tem comprometimento de broncoespasmo e bronquiectasias. Então, basicamente, ela tem uma resposta alérgica de hipersensibilidade do tipo 1 ao fungo, e isso gera um broncoespasmo. Ela vai ter uma sintomatologia quase que idêntica à da asma. Então, tosse, expectoração, dispneia, formação de infiltrados, bronquiectasias proximais e nos lobos mais superiores. Também vai se caracterizar pela presença de eosinofilia, muito importante a eosinofilia, e presença de IgE, né? IgE sérico aumentado. Essas são as características. Existem alguns critérios que eu vou utilizar, de critérios maiores e critérios menores, para o diagnóstico da nossa queridíssima ABPA, né? São necessários 2 a 3 critérios maiores e de 4 critérios menores para caracterizar a ABPA. Então, dentro dos critérios maiores eu tenho a presença de asma, né? Que seria dado para um diagnóstico através de espirometria. Através de um raio-x ou um ATC, eu poderia identificar a presença de infiltrados pulmonares migratórios, certo? Bronquiectasias proximais, ok? Então esses são os sinais radiológicos encontrados. E laboratoriais, né, de exames laboratoriais, eu poderia encontrar o IgE sérico acima de 1500, beleza? A presença de eosinofilia, a presença de eosinofilia sérica, certo? Então aumento dos eosinófilos séricos. A presença de IgE e IgG específica para aspergillus fugatus. A presença de algumas de antígenos específicos, que eu esqueci o nome, precipitinas, se eu não me engano, para o aspergillus fugatus. E também a presença de, para finalizar, a reação dérmica imediata, né? Hipersensibilidade imediata e não tardia. A hipersensibilidade tardia é um critério menor, juntamente com 4 outras coisas que são relacionadas ao escarro. 5, na verdade. O escarro mucoide, certo? Ou impactação mucoide, que você acha no raio-x. O escarro com tampão mucoso, beleza? O escarro hemoptóico. O escarro com eosinofilia e o escarro com presença de aspergillus, né? Nenhum desses são considerados critérios maiores, apesar de parecerem, certo? Então, o escarro ele não é tão importante como critério maior, mas os outros são. Isso serve para o diagnóstico da ABPA, beleza? Ver se eu falei tudo. Asma, sim, é parecido com asma de difícil controle, né? Broncoespasmo, bronquiectasia, eosinofilia, tosse de expectoração de espinéia infiltrada, bronquiectasia, e faltou falar da fibrose. Então, a gente pode ter fibrose nesses casos, beleza? Então, a imagem mais característica é justamente o quê? A presença de cavitações, que são as bronquiectasias, próximas aí da região proximal, região justamente próximo do brônquio inicial, né? São os brônquios primários e os brônquios secundários aí, nada de brônquio terciário. E o padrão de vidro fosco presente, beleza? Aqui a gente tem a impactação mucoide muito característica da ABPA, certo? Coisa linda. E aí uma evolução muito importante da doença é justamente que ela pode evoluir aí para um processo de agudo com recuperação, ela pode remitir, né? Tem um processo de remissão e pode complicar. Eu posso desenvolver uma dependência de corticosteroides e também outra característica que pode acontecer é a fibrose. Então a fibrose é uma complicação aí que está presente inclusive em asmas graves, né? DPLC também tem presença de fibrose. Então característica importante. Depois a AIA, né? Cuidado aí, nosso queridíssimo presidente aí que a AIA está chegando, né? Aspergilose invasiva aguda. Então, basicamente, é a forma mais forte da nossa queridíssima aspergilose, né? O que está prejudicando de verdade. É a forma mais direta e severa da nossa queridíssima. Qual a principal característica dela? Neutropenia. Então, é o paciente, certo? Neutropênico que está usando corticoide há muito tempo e não está melhorando. Essa é a característica da aspergilose. Você vai pensar quando acontece neutropênico e com uso de corticoide. Outras características. O paciente vai ter febre, coisa que não tinha na anterior. Ele vai ter hemopotise, coisa que não tinha na anterior. Febre recorrente, prolongada. Ele vai ter dor pleurítica, que não tinha também na anterior. O que é que vai ter? O que é que vai ter? Tosse e dispneia. Tosse e dispneia vai ter, beleza? Então, o que é que tinha no outro? Tinha tosse, dispneia e expectoração. Aqui tem febre prolongada, dor pleurítica e hemoptise, mais tosse e dispneia, beleza? E a característica mais importante, que é a neutropenia há mais de 10 dias. Então, muito tempo de neutropenia, certo?
é o paciente que não melhora com antibiótico, ou seja, provavelmente não está tendo infecção bacteriana, e o corticoide oral, o intravenoso corticosteroide está sendo aplicado, um dexametasona, por exemplo. Imagina que ele está com Covid não, ele está mal e ele não responde à estrutura, ele está neutropênico, então você tem que pensar em aspergilose invasiva aguda, né? O raio-x e o TC, eles vão apresentar justamente características de massas, né? Então, massas e escavações. Enquanto na primeira que a gente viu ali, a principal característica da nossa queridíssima, que parece muito com a asma, né, vai ser justamente as bronquiectasias proximais, né? Essa aspergilose aqui, ela vai se caracterizar pela formação de massas em bases, massas unilaterais, né, que nada mais são justamente do que múltiplos nódulos acumulados, tá? E ela pode evoluir de maneira perigosa aí a AIA, né, justamente porque ela pode gerar uma insuficiência respiratória aguda, beleza? Também pode gerar uma necrose generalizada ou instabilidade hemodinâmica. Então, enquanto a primeira desenvolve fibrose, um processo mais crônico, mais arrastado, aguda, remissão, volta, com fibrose, com dependência de corticosteroide, essa aqui ela vai se caracterizar principalmente pelo estabelecimento de quê? Pelo estabelecimento justamente de uma necrose generalizada, uma insuficiência respiratória aguda e também uma instabilidade hemodinâmica, né? No caso da AIA especificamente, né, e como a gente tem justamente uma doença muito perigosa que pode cursar rapidamente com essa lesão, né, eu preciso justamente ter um pouquinho mais de liberdade nesse diagnóstico. Então imagina, estou na suspeita clínica, né, vi o raio-x, tem essas massas, esses nódulos coalescendo, né, essas possíveis cavitações aí presentes. Então, lembrando, a aspergilose pode cavitar, beleza? Então eu cheguei lá na AIA, tudo bonitinho, né? Fui lá, aí o que é que eu vou fazer? Dentro do diagnóstico, quando é que eu vou iniciar o tratamento logo o mais rápido possível, né? Já adianto que é com anfotericina B, justamente porque a AIA é a mais grave. Então, nesse caso aí, eu vou precisar fazer um exame direto, ou lavado peritoneal não, lavado broncoalveolar, beleza? Que tem justamente um resultado bom, que somado com a neutroponia me permite. Mas o que é ideal para identificar a presença do bicho logo? É justamente fazer uma broncoscopia e tirar justamente um pedacinho da biópsia. E lá, justamente, na presença disso, eu já posso iniciar meu diagnóstico. Por que eu tenho que ser tão insistente? Porque em pacientes imunodeprimidos, a AIA é justamente, ela gera uma morte muito rápida, né? Ela é muito perigosa, ela é fulminante. Gera uma instabilidade hemodinâmica, mais uma insuficiência respiratória rápida e grave. Então tem que procurar ela rapidamente, tem que fazer biópsia. Feito isso, achou, beleza. Se eu tenho já um processo cronificado, então o paciente ele está com hemoptise, está com febre, está com tosse, está com dispneia, está com dor pleurítmica há muito tempo, neutropenia, muito tempo, mais de um mês, sei lá, e está com esse processo já cronificado, então aí a gente já começa a pensar em quê? A gente já começa a pensar na AIA crônica, né? Então não é AIA, agora é AIC, ou seja, a aspergilose invasiva crônica. E aí basta eu ter um sorológico positivo que eu já inicio o tratamento, tá? Depois que eu tenho a nossa queridíssima AIA, eu vou fazer a APNC, que é justamente a versão da AIA, só que agora crônica, né? Seria... Não, basicamente isso. Subaguda, na verdade, né? Seria subaguda. Então seria a aspergilose pulmonar necrotizante crônica. Então ela é necrotizante. Eu gero o quê? Necrotização, eu gero abscessos. Então a característica é essa. De formação de abscesso, né? Demora 1 a 3 meses para começar a formar abscesso. Então é um processo crônico, vai se caracterizar pela presença de cavitações, certo? E ele vai justamente ou ser... forma cavitações, beleza? E formação de abscesso, uma característica muito importante, pode formar abscesso hepático não, abscesso pulmonar, abscesso hepático, a viagem. Então, essas características, né? Então, sintomas clássicos, tosse, dispneia, beleza? Tem sintomas constitucionais e um mais importante, anemia. Então, características agora, né? A primeira vai se caracterizar justamente pelo IgE alto, pelas bronquiectasias. A segunda principal característica vai ser a presença de quê? Ela vai ser a presença justamente de uma neutropenia. E aqui a principal característica vai ser a presença de uma anemia. Então, sintomas gerais, febre, dispneia, tosse, cansaço, anorexia, tudo vai estar presente, coisa linda. Aí vem essa aqui e vai adicionar o quê? Adiciona uma anemia, beleza? No raio-x na TC eu vou encontrar o quê?
possíveis cavitações, muito parecido com a tomografia. Então, um quadro geralmente é um paciente que está imunodeprimido de forma leve, ele vai desenvolver abscesso, né? E aí vão ter as hifas invadindo, e o importante exame é justamente a galactomanana, né? A galactomanana ela é muito importante na aspergilose, então em todos esses casos a galactomanana pode positivar, especialmente na nossa queridíssima AIA e na APNC, beleza? Vamos ver se a gente conseguiu entender, depois a gente faz uma revisão rápida, né? APC, aspergilose pulmonar fibrosante crônica, não tem um F, fibrosante, ou APC ou APFC, né? Ela vai se caracterizar justamente ou por um processo fibrótico generalizado, então toda uma região consolidada fibrótica, ou então uma cavidade com uma fibrose pericavitária, vai ser um dos dois, beleza? Essa é a principal característica. É um processo lento, progressivo, que demora vários anos, né? É uma fibrose distribuindo o tecido. Pode ser em um lobo, mas geralmente é nos dois, né? Muito parecido com a sequela de tuberculose. Então, basicamente é isso, né? Então, a gente tem um quadro que se caracteriza justamente por uma destruição do tecido. De um lado, uma cavidade sendo justamente gerando aí uma consolidação, uma cavidade com perifibrose. A lógica é essa, beleza? Depois a gente tem a CIPA, que nada mais é do que a cavitação. Caramba, sempre esqueço. Colonização intracavitária pulmonar aspergilar. Então, basicamente, a aspergilose ela adentrou numa cavidade, né? Então, ela é justamente derivada de um processo de tuberculose. Então, tem um processo de tuberculose prévio, forma a cavidade e um aspergillus vai lá e invade essa cavidade, dominando, né? Então, ela é a grande patognomônica pelo sinal da meia-lua. Então, lá na nossa queridíssima TC e na nossa queridíssima raio-x, a gente tem o sinal da meia-lua, que é quase patognomônico, né? Essa característica muito importante, beleza? Gera troce crônica, gera produção, caracteriza justamente aí que ela pode invadir o cuscuz, só que sem o U e o Z, que é justamente o C vai ser de córnea, o U vai ser de úvula, o S vai ser de seios paranasais e o C, o outro C sem o Z, né, vai ser de canal auditivo, beleza? Então essas são as regiões que podem ser afetadas. Então a CIPA ela vai se caracterizar justamente por um processo de tosse crônica, processo de hemoptise, beleza? Então isso é importante. Então a gente tem uma sequela de tuberculose que foi colonizada. Então a tuberculose que se colonizou e aí o processo ele é progressivo. O que é que está acontecendo, meu jovem? Olhe para mim. Então está acontecendo o quê? Eu tenho lá a cavitação, aí chega o meu aspergillus entra, começa a ter reação inflamatória. Eu tenho justamente liberação de sangue porque está lesionando a pele. Tenho liberação de neutrófilos, tenho liberação de células que estão morrendo lá. Tenho hifas mortas e vivas. Tudo isso vai formar o bolo aspergiloso, né? Bolo fúngico, a bola fúngica, beleza? Então, sinal da meia-lua e aqui é chamada bola fúngica. Então, entrou justamente um fungo e ficou nessa região aqui, certo? Ela geralmente é comunicante com os brônquios e por isso é importante a gente fazer um processo de retirada. Por fim, associada à COVID, a capa, ela vai ter uma característica infiltrativa extremamente difusa, porque depende justamente da COVID, certo? Então, vidro fluxo, consolidação, geralmente tende a cavitar. Então, quando é que eu vou suspeitar, né? Então, tem um quadro de COVID, né, que não melhora o corticosteroide, não melhora o antibiótico. Tem um processo de cavitações e tem um vidro fosco. Tem que pensar em aspergilose, beleza? Então, dose alta e prolongada de corticosteroide não melhora com um negocinho, então tem que pensar em aspergilose. Então, esse é o caso aí da capa, né, da COVID, certo? O diagnóstico, ele vai justamente ter algumas características específicas também. Então, o que é que eu tenho que dar preferência? Como eu estou dentro de uma doença que está dentro do imunossuprimido, certo? Estou dentro do imunossuprimido. Estou numa doença que mata bastante, porque ela é está um indivíduo imunossuprimido, então eu tenho que pensar logo no que eu vou fazer de maneira mais rápida. Então, lavado tracobrônquico e uma fibroscopia com o objetivo de fazer o quê? De fazer uma biópsia. Então, biópsia é o melhor exame nesse caso. Apesar de muitas vezes o paciente estar instável hemodinamicamente, estar instável por conta de uma COVID, por exemplo, e não conseguir ficar. Principalmente o paciente que está com AIA, né? Lembra que eu tenho que fazer um tratamento que considere a possibilidade dele estar com insuficiência respiratória, a possibilidade dele estar com hipóxia, beleza? Então, o paciente com AIA, ele pode evoluir por hipóxia, pode evoluir por instabilidade hemodinâmica. Então, nem sempre ele vai estar disponível. Então, o que é que eu posso fazer? Cultura de escarro, posso fazer cultura de lavado de lábio branco, pode fazer exame direto, certo? E lembrando que ela é baixa na paracoxia de micose e na pneumocistose, que eu vou ver daqui a pouco, ela tem baixa eficiência. Lembrando do exame sorológico, né? O exame sorológico
eu não geralmente faço porque ele demora bastante, né? Então é melhor tratar logo antes do que demora para fazer isso aqui. E a tomografia é extremamente importante para ver como é que tá as pediloses. Então posso identificar aí a bola fúngica, posso identificar aí as bronquiectasias, posso identificar também, deixa eu ver se tem mais algum achado importante, as cavitações, né? As massas. Então tudo isso é importante, beleza? Então e sim, o tratamento ele vai ser basicamente voltado para cada tipo. Então a AIA, como é a mais grave, eu vou tratar com anfotericina B, né? A forma dela crônica, que seria na verdade subaguda, a PNC, ela vai ser tratada com o quê? Vai ser tratada com anfotericina B e também com anfotericina B. Pode ser tratada com itraconazol, pode ser tratada com varaconazol, ou com cirurgia, desculpa. A CIPA, que vai estar relacionada justamente com a bola fúngica, eu tenho que fazer ressecção cirúrgica e associar sempre com itraconazol, beleza? Para fazer o tratamento. Além de fazer ressecção cirúrgica, lembra que eu posso fazer ressecção cirúrgica também na APNC, né? Justamente por conta da formação de estruturas necrotizantes, de abscessos pulmonares, né? Lembrando que a formação de abscesso pulmonar, paciente imunodeprimido, imunodepressão leve, caracterizado justamente aí deixa eu ver aqui só, relembrar, aqui ó, pela anemia, né? Então, importante a anemia e a galactomanana se vindo para fazer, né? Então, a anemia é muito importante, tem cavitação, é isso, né? A nossa queridíssima forma, né, fibrose vai ser tratada da mesma forma, passei demais. A fibrose, a PNC e a fibrosante crônica vai ser tratada da mesma forma, né? Que a PNC, que vai ser com anfotericina ou itraconazol ou cirurgia, certo? CIPA a gente já falou, agora a gente tem que falar da ABPA, né, que é justamente a alérgica, né, broncopulmonar alérgico. Como eu tenho uma reação, tem que usar corticosteroide, que é muito parecido com a asma. E eu vou associar isso com o itraconazol, beleza? A capa, que nada mais é do que a COVID, aí eu tenho que iniciar com anfotericina B nos primeiros 10 a 14 dias, lembro muito bem. E depois eu continuo com o nosso queridíssimo voriconazol. E por que eu não uso itraconazol? Porque o itraconazol é uso oral. O paciente geralmente está internado, então tem que associar isso aí com o nosso queridíssimo voriconazol, que é parenteral após 14 dias. Beleza? Essa é a lógica. Show de bola? Então, só revisando, ver se você consegue lembrar bem. A primeira, que é a ABPA, vai se caracterizar por ter uma asma característica, tosse de espineia, expectoração, eosinofilia, IgE alta, fibrose e infiltrados. Muito característico, né? Tem os critérios maiores e menores, beleza? E você vai encontrar aí no exame, né, dessas bichinhas, aí possíveis fibroses, eu posso encontrar aí uma característica muito parecida com a asma, né? Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Depois no final eu vejo. Então a BPA se caracteriza, por isso eu vou falar só o que eu lembro, né? Aí depois a AIA vai se caracterizar por ter um processo de neutropenia, corticoide alto, há mais de 10 dias a neutropenia, que está junto justamente de uma febre prolongada, que está junto de uma tosse crônica, de uma dispneia, de uma dor pleurítica, de uma hemoptise, né? E aí o processo justamente é um pouquinho mais invasivo. A gente tem justamente nesse caso o aparecimento de neutropenia, e aí eu vou fazer aquele exame voltado com o quê? Voltado para achar no sorológico não, para achar no exame direto no bichinho, né? Certo. Fazer biópsia, caso justamente eu não tenha a neutropenia, né? Que é o mais ideal, ou só no caso de crônica eu vou fazer a sorológica, beleza? Essa é a A e C. A APNC, necrosante crônica, aí eu vou ter um caso que eu tenho cavitações, eu tenho uma anemia, né, justamente com sintomas constitutivos, tosse de espineia, e aí eu vou ter a possibilidade de formar cavitações, beleza, com chance de ter um abscesso que é formado durante muito tempo. Posso utilizar a galactomanana tanto na AIA quanto na APNC. E também aí as hifas vão se proliferar de maneira bastante rápida, né? Outra forma importante vai ser a
CIPA, né? Que vai encontrar a colonização. Sinal da meia-lua, muito importante, né? Se caracteriza pela formação da bola fúngica derivada de uma tuberculose, beleza? Tem que fazer ressecção cirúrgica. Por fim, a gente tem a associada à COVID, que se caracteriza justamente por ter várias estruturas, é quando eu uso o antibiótico, corticoterapia durante muito tempo e não melhora, beleza? E aí eu tenho uma característica muito parecida com o da COVID. Só deixa eu ver se eu diversos infiltrados, vidro fosco, consolidação, cavitada, para formar tudo, né? Deixa eu ver se eu falei tudo. Bronquiectasia, asma difícil, eosinofilina infiltrado, valor de IgE, tal, a gente lembra disso. Sim, muito importante na BPA é a característica das bronquiectasias proximais, né? Quase esqueci disso. Bronquiectasias proximais e impactação mucoide, etc. Neutropenia, formação de massas, né? Isso é característica da aguda. Então, essas massas grandes nas bases. Cavitações é característica da PNC. APC é a grande demais. Então, vamos caracterizar como é cada uma, né? Então, só juntando aqui, vamos lá. Vamos aqui botar no tratamento que tem a maioria. Aqui, pronto. Então, qual é a característica da AIA? A gente vai ter massas em ambas as regiões com possível formação de cavidades, né? Então, massas e cavidades. A PNC, necrotizante. Então, eu vou ter uma região todinha, cheia de consolidação, um lobo todinho, ou 2 lobos, ou então uma cavidade com necrose ao redor. Como é que eu vou encontrar assim? A bola fúngica, sinal de meia-lua, ou então a bola fúngica aqui bem bonitinha, presa, né? Show de bola. A BPA vai ser a primeira, vai se caracterizar pelas bronquiectasias proximais, certo? Bronquiectasias proximais. A capa vai se caracterizar por ter formatos diferentes e a necrotizante, a PNC já falou, necrotizante crônica, formação de abscesso. Deixa eu ver se tem alguma outra característica que eu esqueci de citar. Perdão. PNC esse aqui. APC, né? APC é a cavitação, né? Característica pela formação de cavitações. Show de bola. Entendemos tudo. Agora vamos para a pneumocistose. A pneumocistose ela vai ser justamente uma doença de distribuição mundial também. Obviamente, como a gente já falou, todo mundo tem, toda a região do mundo tem pelo menos algumas pessoas imunodeprimidas. O agente vai ser o pneumocistis, certo? Pneumocistis girovese, esse bicho lá é italiano. Pneumocistis girovese. E aí ele é um oportunista, obviamente está no pulmão de vários reservatórios. Os reservatórios são os cães, gatos, coelhos, vacas, ratos, etc. Beleza? E ela só vai acontecer nos imunodeprimidos. Então, muito raro ela acontecer em outras regiões, certo? Em outros pacientes. E a imunodepressão ela vai ser caracterizada pelo quê? Sudorese noturna, candidíase oral, febre recorrente, perda ponderal. Tudo isso são sinais de imunodepressão e é um risco para a pneumocistose, beleza? Pneumocistose pulmonar. O quadro clínico ele é marcado pelo quê? Da pneumocistose. A gente tem que destacar isso aí. Qual é o quadro clínico principal da pneumocistose? Então, é uma região, uma estrutura que vai, é uma doença que vai contaminar único e exclusivamente o pulmão. Então, o pulmão é a única região afetada, certo? Então, não tem, ela dissemina muito raramente, né? Uma disseminação muito rara para as adrenais, para o sistema hematopoético, pela medula óssea, certo? Então, basicamente, qual é a principal característica desse paciente? Ele tem uma chance de se tornar, de fazer uma insuficiência respiratória pulmonar aguda, porque justamente ele vai ficar muito cianótico, né? Ele vai prejudicar muito essa troca gasosa. Então, um paciente que tem febre, é um paciente que tem perda de peso, é um paciente que tem anorexia, que tem tosse e tem dispneia progressiva, beleza? Então, quadro clínico bastante conhecido, né? Tosse, dispneia, febre, perda de peso, anorexia, e aí ele vai ter uma cianose associada a ele. Certo? Uma cianose é a principal característica. Então, aspergilose, característica cianose. Aspergilose, cianose. Vai gerar um IRPE. Beleza? Disseminação bastante rara e a ausculta vai acontecer pouco, né? Então, baço, linfonodo e medula óssea. Então, basicamente, todo o sistema hematopoético e retículo endotelial. Então, baço, medula óssea, linfonodo. Beleza? Show de bola. O diagnóstico, a gente tem que destacar uma coisa extremamente importante na nossa crise de pneumocistose, que é justamente o quê? Não se faz cultura de pneumocistose. Pneumocístio não se associa com cultura, certo? Posso fazer ano direto? Pode. Posso fazer cultura? Não. Posso fazer lavado bronco, escarro? Posso. Coisa linda.
Posso fazer sorológico? Não usa na prática, mas pode. Por que não pode, não usa na prática? Porque é melhor fazer o quê? Ou eu faço lavado, ou eu faço fibroscopia junto com a biópsia para justamente fazer isso aí, certo? Geralmente, a nossa queridíssima insuficiência respiratória pulmonar aguda, ela impede a realização da fibroscopia, beleza? Mas essa é uma característica importante. Geralmente, o lavado é melhor do que o escarro, mas nesse paciente aqui, o escarro ele tem um resultado bom, né? O raio-x ele vai ter uma característica no nodular, ele tem uma mistura muito importante, que é a mistura do vidro fosco com as cavitações. Então, característica importante, ele vai ter aí formação de imagens císticas, na verdade não é vidro fosco na cavitações, são imagens císticas, certo? Com o vidro fosco. Então, cisto com vidro fosco mais imunodepressão, a gente tem que pensar sempre em pneumocista histórica, certo? Muito risco desse bichinho aqui virar o quê? Um pneumotórax, que é um cisto muito próximo da nossa queridíssima pylori. Então, lembrando comigo, pneumocistose característica, uma cianose no nosso queridíssimo paciente, né? Que pode gerar por um RPA. Ele vai ser marcado justamente pela necessidade, pelo perigo da RPA não permitir um bom diagnóstico, porque eu não posso fazer fibroscopia para fazer biópsia, fazer lavado. Posso fazer um exame micológico, exame direto, exame direto. Não vou fazer jamais cultura. Posso fazer uma sorologia, mas geralmente não se usa na prática. O que é que eu vou precisar mais da biópsia, beleza? Não conseguindo, faço exame de escarro do lavado bronco. Show de bola. O tratamento ele não vai responder ao itraconazal, então preciso usar a sulfametoxazol juntamente com trimetoprim, lembrando das doses, uma é 100 ou até 20, né, 120, 100 e 20, 3 vezes por dia durante 3 semanas. Eu posso utilizar aí em segunda linha a pentamidina, mas aí como a pentamidina não é tão usada e como a sulfa mais o trimetoprim não tem um bom resultado porque ela não vai ter uso oral, eu vou utilizar em grande parte a clindamicina, né? Que ela justamente vai pela via parenteral. Nos casos mais graves e crônicos, aí eu posso utilizar, no caso mais grave e crônico não, no caso de insuficiência respiratória, aí eu vou utilizar o nosso queridíssimo corticosteroide. Desculpa ter saído um tempinho, mas estou aqui ainda. Então o corticosteroide ele vai se caracterizar justamente pelo que, senhor, né? A prednisona, ele vai utilizar para tratar a insuficiência respiratória pulmonar crônica. Então, basicamente, toda vez que eu utilizar um corticosteroide, é para tratar uma hipoxemia, é para tratar uma insuficiência respiratória crônica, ou simplesmente para tratar a nossa querida característica asmática da aspergilose. Então, só revisando a pneumocistose, vamos lá, nós temos um quadro de febre, nós temos um quadro de tosse, nós temos um quadro de dispneia, acompanhado de cianose. Cianose que pode evoluir por insuficiência respiratória pulmonar aguda. No nosso queridíssimo exame, a gente vai apresentar vidro fosco com cavitações. Se eu juntar isso com imunossupressão, eu tenho um diagnóstico muito provável de pneumocistose. Lembrando disso, tem que lembrar sempre da possibilidade do quê? Sempre lembrar da possibilidade de disseminação, que é muito rara, mas vai justamente para regiões do sistema hematopoético. Lá no nível muito rara, né? Lá no nível do exame físico, a ausculta ela vai ter muita pouca funcionalidade, a gente falou isso aí. Disseminação é rara, imunossupressão está em grande parte presente. O diagnóstico ele vai ser o microscópico, né? Fazer o micológico, lavado ou escarro. Mas aí o serológico não tem tanto uso, fibroscopia para fazer biópsia, beleza? Imunológico não vou pesquisar antígeno, não vou pesquisar anticorpo, não vou fazer cultura, vou fazer anátomo patológico. Outra coisa importante é lavado e escarro, geralmente o lavado bem superior, aqui o escarro está bem parecido, lembrar dos exames de imagem, certo? E o tratamento vai ser sulfametoxazol com trimetoprim. Não dando certo, eu posso utilizar aí a pentamidina, beleza? Pentamidina. Lembrando que é o quê? 3 a 4 vezes por dia, durante 3 semanas. Pentamidina. Não, obviamente, se precisar de um parenteral, eu vou fazer a clindamicina. E para finalizar o rolê, eu vou ter que considerar a possibilidade de fazer aí um corticosteroide. Corticosteroide é esse que se caracteriza pelo que, senhor? Corticosteroide. Corticosteroide ele vai ser utilizado concomitantemente com o nosso queridíssimo antifúngico para tratar a IRPA em alguns pacientes. É isso.
Espero que tenha gostado. Demorou bastante, me esforcei bastante. Tem muita coisa para estudar ainda, mas vamos dar conta. Um abraço.